dia, Jorge. Obrigado Bom dia, Manel. Tudo por bem? nos receberes aqui neste fantástico Palácio dos Arcos. Jorge Rebelo de Almeida, fundador do Grupo Vila Galé, e temos-te contigo hoje para falar dos teus desafios. Eu começava, Jorge, pelos teus desafios pessoais, para nós te conhecermos um bocadinho. Qual foi o teu maior desafio pessoal? O maior desafio pessoal foi criar filhos, Ok, sempre difícil. sempre difícil, sem muita pressão, com muita atenção, muito acompanhamento, sem muita intervenção, porque eu acho que não se deve intervir muito, a gente deve deixar as pessoas correrem o seu próprio caminho. Foi um desafio muito aliciante. Eu tive 5 filhos, tenho duas ainda pequenas, e que é também um novo desafio, que é aguentaram em boas condições E todos eles diferentes. para elas se desenvolverem. E a nível pessoal o grande desafio foi dessa natureza. Os percursos profissionais foram sempre aliciantes. Eu gostei de tudo o que fiz, comecei a tirar o curso a trabalhar durante o dia, numa sorte tremenda, que foi calhar... Tu tiraste Direito. Eu tirei Curso de Direito. Direito. Aonde? Na época só havia duas, só havia Coimbra, não é? Coimbra e Lisboa. E eu tirei em Lisboa. Ok. E na Clássica, que era a única que existia na minha E o teu época. maior desafio profissional foi o quê? O primeiro desafio foi de facto tirar o curso a trabalhar. Eu costumo dizer que mesmo que não tivesse tirado o curso a trabalhar, nunca teria sido um grande aluno, porque a minha vocação não era muito a de estudar e de empinar uma série de coisas que não eram para mim muito interessantes na época. Como eu trabalhava já como jurista ainda antes de ser formado no Ministério das Obras Públicas, tinha uma necessidade de aprender aquelas coisas que eram mais ligadas à profissão do que as outras mais teóricas ou filosóficas do direito, que mais tarde, muito mais tarde, é que me vi a perceber que eram também muito importantes. Depois de formado, ainda trabalhei 13 anos numa área muito específica em que pouca gente sabia, poucos advogados sabiam de problemas de empreitadas de obras públicas, de projetos, de obras, e eu, como tinha estado no Ministério das Obras Públicas, tive uma grande vantagem, que foi justamente a de me dedicar a uma área do direito que pouca gente sabia. Eu costumo dizer que constante ao longo de toda a minha vida foi, de facto, sempre o entender que o trabalho era o fundamental. A mudança tem muito a ver com eu ter gostado muito de ser advogado, mas sentir uma necessidade tremenda de fazer coisas. Acho que fui sempre empreendedor, desde os meus 9 anos em que fiz uma caixa de sapatos e fui para o jardim, onde não durei muito tempo, porque a polícia levou-me para casa novamente, em que ia engraxar sapatos para ver se ganhava um dinheirito. Eu e o meu irmão tínhamos já um espírito De empreendedores. de empreendedor, sim. E depois saiu o Vila Galé. Porquê o nome Vila Galé? Surgiu no Algarve, na Praia da Galé, e como não havia muito dinheiro para marketing, nem para contratar nenhum especialista em branding, Não ficou Rebelo de Almeida Hotéis, ficou não Vila Galé. ficou Vila Galé, porque estávamos na Praia da Galé, porque na altura havia alguns empreendimentos em Espanha e em Portugal de referência que se chamavam Vila, e ficou a ideia Vila Galé. Engraçado. E também o logotipo surgiu logo no primeiro dia num guardanapo da cervejaria Portugália, onde estava a comer um bife, e eu que nunca tive jeito para desenho, mas Fizeste o quê? fiz um G e com um barco, Ficou e ficou engraçado. E depois são coisas que também hoje podia-se perguntar, seria o número adequado para um grupo grande? Se calhar não seria mais para um projeto, mas também não havia rigorosamente Mas ideia hoje há nenhuma. reconhecimento de marca e isso é que é fundamental. É, Esse e a reconhecimento marca de hoje marca tem está peso. espalhado por 2 continentes. Nós agora estamos também, para além de Portugal, Brasil, estamos com uma presença embrionária em Espanha e estamos com uma presença a crescer com 4 hotéis em Cuba. O desafio ali na altura era fazer uma coisa diferenciada. A primeira nota que eu gosto sempre de dar é que quando fiz este primeiro projeto, tinha uma entrada e 3 saídas possíveis. Uma era fazer hotelaria, outra era vender os apartamentos se o negócio não tivesse grande perspectiva de correr bem na hotelaria, mas tínhamos, e por isso optámos por fazer não um hotel, mas um hotel de apartamentos, em que era possível vender os apartamentos.
E acabámos de fazer também pelo meio uma área em que eu tinha experiência, que era no time sharing. Acabámos por fazer um misto de hotelaria com time sharing. E correu bem, porquê? Porque foi um produto também inovador, porque era um produto de férias com rendimento, e que correu bem, e que foi um êxito e que deu para amortizar. E a seguir foram para onde? Qual foi o segundo hotel? O segundo hotel foi todos do primeiro, mas depois no segundo nunca falam. Não, foi também na Praia da Galé. Também foi, não é? Foi também na Praia da Galé, foi um segundo hotel menor, mais sofisticado que o primeiro, e que hoje ainda é uma referência nossa, que é o Vila Galé Praia, ao lado da Vila Joia, sim. Na Praia da Galé também. E, aliás, os 5 primeiros hotéis da Vila Galé foram todos no Algarve. E depois saíram do Algarve para onde? Depois tínhamos para o Estoril, Depois é que foi para o Estoril. depois Cascais, Claro. depois Porto, E só depois é que foram para o depois Porto. voltámos a descer o Algarve, depois voltámos a subir. Agora e diz-me hoje, uma coisa, é uma indústria que tem muitos desafios e tem muitas dificuldades e às vezes não é tão acarinhada como devia ser. O que é absolutamente essencial para que esta indústria continue a sobreviver e a ter a importância que tem na economia portuguesa? O principal constrangimento que continua a existir e que, por incrível que pareça, voltámos a entrar numa fase tremenda de licenciamentos. Eu, na Vila Galé, tenho tido um desafio, a par da recuperação do património histórico, outro desígnio que é fazermos apostas no interior. Certo. Nós apostamos, por exemplo, num sítio em que dizem que eu sou louco, fazer vários hotéis no interior, temos feito vários. É mais difícil, é mais complicado, porque não há um fluxo ainda criado e é preciso fazer tudo, começar do zero, a angariar turistas para aparecerem por lá, mas também é muito aliciante. Nós temos um interior fabuloso e é um desperdício total, nós não aproveitamos turisticamente o interior, até para aliviar a pressão do litoral. Lisboa, mas Miranda do Douro, sim, que é a 5 horas e meia de Lisboa em autoestrada, demorou, e ainda não está totalmente aprovado, 2 anos e meio a aprovar um projeto. Um lugar maravilhoso, aquele Douro selvagem, uma cidade com um casco histórico lindíssimo, que devia ser, aparecesse alguém interessado em fazer lá qualquer coisa, devia ser empurrado, acarinhado, ajudado. Não, as dificuldades são tão grandes que demorámos 2 anos e meio a aprovar o projeto e ainda não temos a licença na mão. Não por culpa da Câmara, mas pela engrenagem toda. Pois ele é a cultura, pois ele é as CCDRs, tudo hoje emperra muito. E gera emprego. E gera emprego e cria riqueza. Cria riqueza na região. Paga imposto e traz... E sobretudo em regiões que estão tão carentes de fixarem, de haver soluções para fixar as populações nessas localidades, mas nem assim, não há discurso vazio, mas depois na prática não há efetivamente, não se traduz em nada, não há nenhum incentivo, não há nenhuma ajuda. Mas eu sou daquele tipo de empresa que diz assim, nós a única ajuda que precisamos é que não nos compliquem, não atrasem e que resolvam. Nós temos aqui no Palácio dos Arcos, que foi um palácio totalmente recuperado, que isto estava uma miséria. Tu não queres mostrar o palácio? E os jardins? Vamos ver o palácio e os jardins, para todos verem. E está a fazer 14 anos, porque abriu em 2013. É verdade. E já tive aqui muita poesia também declamada contigo. Continua a ter todas as sextas-feiras uma noite de poesia. E uma vez por ano eu faço uma noite especial de poesia. Eu venho cá com muito gosto. Sim, Vamos lá ver o palácio então. Jorge, para vencer desafios é preciso ter determinadas características e os líderes têm que ter determinadas características. Quais são as recomendações que tu darias aos novos jovens que estão prestes a entrar no mercado de trabalho? Que características é que eles deveriam ter para conseguir ser líderes neste indústria? Eu sou de uma em que a informação tinha que ser muito procurada. Hoje a informação entra-nos por todos os seus lados. Vem ter com eles. A grande preocupação que os jovens hoje têm de ter é selecionar a informação, é manterem um grau de objetividade. Por exemplo, hoje imagina, eu vejo jovens que vão à procura de uma coisa ao computador, que a informação é tanta, perdem-se no meio daquilo, a certa altura já nem sabem o que é que estavam à procura. E dispersaram-se. E hoje é preciso foco. Exatamente.
é preciso ter foco naquilo que se faz. Porque senão hoje a dispersão é tão grande que a pessoa se perde e não concretiza nada. Porque mesmo quem está muito focado tem uma tendência grande para se desfocar e para se confundir. E depois também hoje temos uma situação que há muita informação produzida com uma falsidade e destituída de rigor enorme. E, portanto, hoje é talvez a grande preocupação. A segunda grande preocupação é manter um sentido de praticidade. Hoje, em nenhuma das atividades, não se pode abranger o conhecimento todo. Certo. E por isso as pessoas devem ser muito focadas, uma vez mais, em assuntos, na resolução de assuntos. Porque há um espírito hoje, há um complicómetro em tudo. A própria sociedade está cada vez mais difícil, mais complicada. Mesmo esta introdução de tantas exigências, umas justas, outras racionais, outras irracionais, da própria União Europeia, vieram complicar-nos muito a vida e muitas coisas. O balanço geral da União Europeia, obviamente, que é maravilhoso. Certo. Eu acho que nós estaríamos muito pior sem se não União tivéssemos Europeia, entrado sem na moeda União Europeia. única, claro. Mas a verdade é que da União Europeia também há gente tão burocrática, tão complicada, a produzir coisas que querem regulamentar e querem impedir que haja criatividade. Muita regulação, não é? Muita regulação, excessiva. E depois, na verdade, no essencial, a regulação hoje não funciona. Nós temos reguladores em Portugal, mas quando a gente vai ver, os combustíveis, alguém regula os combustíveis, as telecomunicações, as comunicações, a imprensa. Há uma falta, há uma regulação que é burocrática, formal, mas pouco efetiva. E por isso a regulação é um custo que nós estamos todos a pagar e que na prática... E efetividade não vai lá. Nenhuma. Diz-me o seguinte, para ser um líder, como tu és, um grande líder, uma pessoa respeitada pelos seus colaboradores, para ser um empreendedor, para estar à frente de um grupo destes, o que é preciso ter? O que é que tu cultivas mais? É o exemplo. O exemplo? O exemplo é muito importante. Que os colaboradores vejam o exemplo. Vem o exemplo. É a melhor coisa, porque há muita gente que tem um discurso que prega, como os políticos, genericamente. Prega Frei mais, não é? Bem, prega Frei mais, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. É um provérbio popular. Eu gosto muito de provérbios populares. E eu acho que aqui, neste caso, a grande imagem, a seriedade, o rigor, a capacidade de trabalho, são tudo exemplos que têm que vir de cima para baixo. Certo. Porque senão as pessoas dizem, é um discurso, não tem conteúdo. E, portanto, e isso obriga a um grau de exigência connosco próprios muito grande. Mas gera muita admiração. Gera admiração, gera respeito. E gera respeito. Porque o importante é mandar não porque se é chefe, mas porque se ganha o respeito. E esse é o exemplo que também queres dar aos teus filhos e aos teus netos, não é? E que eu para que haja continuidade no grupo. Acho que tenho conseguido isso. Porque o importante é que as pessoas têm que entender que o fundamental é a capacidade de trabalho. A capacidade de trabalho hoje, tudo aquilo que a Vila Galé fez, não foi nada de bandeja. Curiosamente, não posso dizer que tenha tido azar em nada, mas a verdade é que se não fosse uma grande capacidade de trabalho, uma grande tenacidade, perseverança, há uma tendência para as pessoas se cansarem para si. Eu tenho quase 76 anos. Aos 76 ainda viajas para o Brasil todas as semanas. Estou a fazer uma viagem que meninos de 40 anos não aguentavam fazer aquilo que eu faço. E pediam 2 semanas de férias. Olha, os meus parabéns. De facto, fantástico grupo. Muito obrigado. Fantástica vida, muito à base do trabalho. E obrigado por nos teres recebido. Foi fantástico. Foi um prazer. Obrigado. Bom dia, Manel. Obrigado.